Eu hoje venho falar aqui de depressão e da necessidade de fazer o luto dentro de um processo de elaboração da depressão. Porque é que há esta necessidade? Porque, primeiro, uma depressão não surge de um dia para o outro, até porque é uma construção muito grande que vem do nosso mental associada a uma grande tristeza. E essa tristeza vai se estendendo ao longo do tempo porque não vê um escape, não tem forma de ser elaborada. Porque é que esta tristeza começa realmente a alastrar-se e não tem resolução e resulta depois numa depressão? Porque a partir do momento em que nós nos vemos com uma situação que nos muda o rumo da vida, nós percebemos que vamos ter que fazer um luto. Eu vou dar um exemplo. Quando nós percebemos que, por exemplo, existe uma perda de capacidades devido a um acidente. Quando existe, por exemplo, um diagnóstico, quando existe, por exemplo, a perda de alguém que nos era próximo e que, portanto, tem envolvido o nosso afeto, os nossos animais de estimação, enfim. O que é que isto significa? Quando existe essa perda, há então uma nova fase, existe uma nova vida. O que é que acontece? Nós temos uma dificuldade muito grande em aceitar a mudança, nós temos uma natural resistência a isto, faz parte do ser humano. Só que enquanto a pessoa está no compasso de olhar para aquela tristeza toda que vem, porque há aquela situação que já só é, a pessoa fica com muita dificuldade realmente em começar a compreender uma nova vida e a aceitar. Porquê é que existe esta dificuldade? Então, primeiro porque há necessidade de se fazer um luto, esta nova notícia, este novo embate, esta nova mudança de circunstâncias tem que ser abordada como um luto, é uma perda que existe, e depois, obviamente, ir para diferentes níveis da percepção da pessoa. Porque é que muitas vezes a pessoa tem dificuldade, então, em sair desse estado e continuar a vida com leveza? Porque começa a percepcionar duas coisas. Por exemplo, pode começar a achar que a vida não faz sentido. Não faz sentido porque não faz sentido de acordo com os sonhos que ela tinha. E aqui nós temos que olhar para o tipo de crença que tem que ser tratada. Porque se a pessoa está estagnada nesta visão, é porque acaba por ter uma crença mental a alimentar isto. Pode ser, por exemplo, uma crença da falha, porque a pessoa, por exemplo, vê que, vamos imaginar, não pode ter filhos, portanto, a pessoa pode achar que tem uma falha, que tem um defeito e vai alimentar essa carga de falha. E essa falha, atenção, já está pré-estabelecida, vem de outras instâncias. E então essa tristeza vai ser alimentada também por estas crenças mentais. Pode, por exemplo, também ser uma crença de inferioridade, em que a pessoa se vê com determinado diagnóstico ou que sofreu um acidente e quando vê as suas limitações, começa a sentir que é, ou a pensar, não é? Que é inferior aos outros. Acontece que este pensamento de inferioridade não é propriamente o primeiro pensamento, ou seja, vai colar-se a outros pensamentos de inferioridade que já tinham acontecido antes, que estão noutros registros de memória. Daí que fique tão difícil sair dos estados de depressão se, por exemplo, não se olharem para estes aspectos em relação a esta tristeza que continua. A tristeza continua porque este emocional vai também ficar num vazio, vai ficar sem saber se preencher. E há uma coisa que eu quero trazer aqui que nós em psicologia chamamos de pulsão de vida e chamamos pulsão de morte. E o que é que acontece? Todos nós temos esta pulsão de vida e todos nós temos esta pulsão de morte. Quando estamos numa situação
de depressão, o que é que acontece? É a pulsão de morte que começa a caminhar, por assim dizer, sobre a pulsão de vida. E é esta pulsão de vida que tem que ser resgatada. Por isso, quando nós começamos a resgatar esta pulsão de vida, nós temos que olhar para o luto. Nós temos que ajudar a pessoa a sair ali daquele processo de perda, de fazer aquele luto. Porque não há nada mais insidioso dentro de nós que seja um luto mal resolvido. E há lutos mal resolvidos. Há pessoas que vivem num luto mal resolvido durante décadas, porque não conseguiram fazer o encerramento daquilo que achavam que deveria ter sido e que tinham os planos para a vida, não é? Com aquela pessoa ou perante aquelas condições de vida e não conseguiu fazer o processo de encerramento. Por isso, pense se realmente está num momento de tristeza que quer parar e que pode parar, porque aqui a nossa mente é realmente algo dinâmico, é algo que não para e estamos sempre a transformar a forma como nós pensávamos quando éramos adolescentes, não é a mesma nos dias de hoje. A forma como pensávamos há 2 anos não é a mesma. Nós estamos sempre a fazer uma atualização aqui da nossa dinâmica interna e, de facto, poder fazer esta atualização e sair de um estado de depressão é realmente possível. Tenham uma ótima semana e até à próxima.